Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, a centralidade do Evangelho, a boa notícia, sempre será Jesus Cristo. O Evangelho de hoje tem uma interrogação da parte de Herodes. Ele quer saber quem é esse homem a quem ouço falar tantas coisas e procurava ver Jesus. Qual o interesse de Herodes em conhecer Jesus? Jesus, depois, na sua caminhada, vai se identificando e vai trazendo essa realidade da sua missão para todos nós. A missão de Jesus está lá no 4º capítulo de Lucas, quando diz que ele foi até Nazaré, a sua terra natal, e ele, num dia de sábado, entra na sinagoga. Entregam-lhe o livro do profeta Isaías. Diz no Evangelho que de pé Jesus proclama a passagem do profeta Isaías, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque ele me ungiu. Ungiu para quê? Para que dê a boa notícia aos pobres, para anunciar a libertação aos cativos, a visão aos cegos e anunciar um ano da graça do Senhor. Essa é a missão de Jesus. Tanto é que Jesus depois diz: hoje, perante vocês, se cumpre o que está escrito, a Sagrada Escritura, o que disse o profeta Isaías. Então Jesus revela-se como o Messias que veio dar cumprimento, trazer a plenificação dessa palavra de Deus, através da sua própria vida. Por isso que depois nós vamos perceber que Jesus, ele vai na sua missão, lá no próximo evangelho, ele pergunta aos discípulos: o que dizem o povo, quem eu sou? E vocês? Jesus quer saber se os discípulos estão compreendendo qual é essa missão e o porquê que eles deixaram tudo para seguir a Jesus, para que depois não caiam numa frustração, numa decepção. Vale a pena seguir Jesus Cristo? Vale a pena? Então, para nós, quem é Jesus? Depois vai ser dito, o próprio Jesus vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus veio para nos salvar, não para nos condenar. Então ele vai se identificando como o Messias há tanto tempo esperado. O Cristo, ungido, amado do Pai. Ele que é o Messias. Mas vai revelar também que ele é o servo sofredor, que tem que passar pela paixão, morte e ressurreição. Então, para nós, quem é que vai nos levar a esse sentido de libertação? Eu, você, todos nós. Quando estamos num momento forte, que precisamos ter essa autonomia, essa liberdade em nossa vida, e que muitas vezes situações nos aprisionam, nos deixam impossibilitados de realmente avançar, de seguir crescendo na vida. São várias situações. Quem é esse que vai nos libertar? O próprio Jesus disse no Evangelho. Herodes pergunta: quem é esse homem a quem escuto tanta coisa falar sobre ele? Sobre quem ouço falar tantas coisas? Esse homem sobre quem ouço falar tantas coisas. Então, para nós, é preciso ficar muito claro para nós. Jesus é esse com a boa notícia, a palavra do Santo Evangelho, que tem como centralidade a libertação de qualquer espécie de opressão.
Então, se você está passando qualquer momento na vida, como é comum, isso sempre nós iremos passar. Mas uma coisa que não pode nos impedir de viver, de ter essa força vivificante, é saber que nós podemos sair desta opressão, quando de fato nós estamos ancorados, fortalecidos nessa palavra, na boa notícia, que é palavra de salvação. Que assim o seja, que você, se estiver, como todos nós passamos, por um momento de dificuldade, momento de pressão, momento de indecisão, não tenha dúvida. Se ampare, se aproprie da palavra de Deus para poder, com a força de Jesus e também com a tua participação, sair desta situação de opressão, para essa liberdade de decidir continuar seguindo o Divino Salvador. Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo perigo, de todo mal. Abundância da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.